Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à websérie Longevidade, o futuro é hoje. Vamos discutir a ressignificação da aposentadoria e a urgência de fazer esse movimento. Meu nome é Antônio Leitão, eu sou gerente do Instituto de Longevidade MAG e estou aqui com o Ricardo Oliveira Neves, que é consultor empresarial e autor, ou melhor, coautor do livro A Nova Longevidade, Reinventando a Aposentadoria. O Ricardo é brasileiro, mas mora na Europa há 7 anos e vai nos trazer visões, sua experiência sobre o tema e também com esse olhar sobre o que está acontecendo fora do Brasil a respeito desse assunto tão importante. Antes de a gente seguir, eu gostaria de pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, deixem o like. Você sabe que isso é super importante para que o conteúdo chegue a mais pessoas e ajude cada vez um número maior de pessoas sobre esse assunto. Bom, Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Antônio. Agradeço a sua presença. Se você quiser deixar alguma mensagem inicial. É um prazer aqui estar podendo falar, compartilhar aqui no Brasil com a família, amigos, e, enfim, com a cultura brasileira sobre essa questão que está afetando o Brasil e que ficou claro agora no censo de 2022, com os resultados, foi uma grande surpresa. Descobriu-se que o Brasil não é mais uma nação jovem, como se imaginava. Certo. A gente tem esse clichê de que o país é um país de jovens e essa imagem quebrou. Caiu por terra. Caiu por terra, ou seja, o Brasil conseguiu fazer em 40 anos o que a Europa fez, levou 200 anos para fazer em termos de envelhecimento demográfico. Perfeito. Tá? Ou seja, a gente tinha basicamente aquela ideia de que a sociedade pode ser descrita numa pirâmide, né, onde embaixo tem um monte de crianças, no meio adultos, e lá em cima no topo poucos velhos, né? E isso muda, porque... Por que muda? Vamos explicar isso daí. Vamos lá. Vou deixar você levar. Perfeito. Bom, vamos começar pela proposta dessa websérie. Por que é preciso ressignificar a aposentadoria e por que isso é tão urgente? Bom, aí agora sim, agora eu vou retomar aquela ideia da pirâmide etária, né? Um monte de crianças, adultos e poucos velhos. Essa é a sociedade tradicional. Durante séculos e séculos foi a forma da gente descrever a sociedade humana. Certo. E o que mudou foi fundamentalmente produto de duas forças espetaculares, né, que criaram o que eu chamo de a nova longevidade, que está sendo chamada de a nova longevidade. Esse é o significado. Ou seja, por um lado, nós tivemos a queda da taxa de fertilidade. O que é isso? É o número de crianças que uma mulher tem. Nos anos 60, aqui no Brasil, uma mulher tinha 6,8 filhos. Eu não sei como é que os demógrafos, 0,8 filhos é esquisito, né? Mas isso, hoje em dia, pelo censo de 2022, diz que a mulher tem 1,6 criança per capita. Que também matematicamente... Que também matematicamente é esquisito, mas o que significa que alguma mulher tem 2, outra mulher tem 1, outra mulher tem 3, né? Só para ter uma ideia, a queda da taxa da natalidade é muito engraçado, da fertilidade, porque tem um amigo meu que relata que tem 3 filhos. E o mais velho diz para o mais novo que cala a boca porque você é uma espécie em extinção. Então, a taxa de fertilidade ela não vai reverter. Isso é produto de uma sociedade onde as mulheres se educam, onde as mulheres deixam de lado aquele papel que a sociedade patriarcal colocava como principal, que é a reprodução, e as mulheres vão atrás de uma vida na qual elas possam ser independentes e que a maternidade também faça parte disso. Então, por mais que alguns governos estejam falando assim, olha, precisamos ter mais filhos, etc. e tal, nenhuma mulher mais vai considerar ter uma prole enorme em função do que significa para ela pessoalmente em termos de desenvolvimento. Isso. Então, nós não vamos voltar atrás. A outra força, ao lado da queda da taxa de fertilidade, é espetacular aumento da expectativa de vida. Certo. Tá? A expectativa de vida, ela... e aí vamos falar em cima da aposentadoria.
A aposentadoria ela foi concebida pelo chanceler na Alemanha em 1889. Ou seja, é um pacote de reformas sociais que aconteceu por causa das pressões do movimento comunista, socialismo internacional. E o Bismarck, um homem conservador, percebeu que ou você entrega os anéis ou você vai perder os dedos aí. Então a aposentadoria foi passada naquele tempo, 1889, aqui no Brasil era data da República. Sim. Né? E nessa reforma social começou então uma ideia de que a sociedade ia criar uma instituição para proteger as pessoas no capítulo final da vida dela. Certo. Ou seja, o trabalho naquela época era sobretudo em fábricas, a estiva, um trabalho mais fazendas. braçal. É o trabalho que estuporava o indivíduo realmente aos 40 anos, era força física. Né? Então, de lá para cá, de 1889, ou seja, quase um século, a longevidade, a expectativa de vida cresceu mais de 40 anos. Então, só para você ter uma ideia, o brasileiro tinha em 1900 33 anos de expectativa de vida. Hoje estamos caminhando para 80, a mulher está sempre mais à frente. E aí, Antônio, o que acontece? Começa a entrar na tela do radar de economistas e demógrafos, tá? De que a vida centenária é uma realidade. Certo. Tá? Então, para essa geração que vem atrás, eu sou a geração baby boomer, o boom de bebês que foi feito desde a Segunda Guerra Mundial. Aí depois vem a geração X, que vai aí até o começo dos anos 80, entre 65 e 85, depois vem a sua geração, você é um milênio. Sim. Né? E agora essa que está entrando no mercado, que é a geração Z. Então a geração Z ela vai achar super normal papai, mamãe, estão com 95 anos. Essa é a perspectiva. Então aquela aposentadoria, tá? Que era uma coisa que institucionalmente ficava ali por volta, olha, 50 anos você começa a se preparar para a aposentadoria, porque vai chegar nos 60, cai a ficha, meu chapa, sai fora. Perfeito. Isso começa a mudar. Por quê? Porque fundamentalmente as pessoas estão percebendo, a minha geração, que agora está entrando na aposentadoria, que a gente está muito bem para ficar 30, 40 anos de férias, paradão. Férias é legal quando é um mês. Sim. Agora, férias para a vida inteira começa a ficar chato pra caramba. Né? Certo. Mas essa é a ideia, então, da nova longevidade, em síntese. E da ressignificação da aposentadoria. Da aposentadoria. Mas isso a gente vai discutindo mais aí, mas perfeito. Eu acho que assim fica bom para a gente arredondar. Não, ótimo início. Para as pessoas, o que é a tal da nova longevidade. Perfeito. Vamos chegar lá. Antes eu quero tocar num outro ponto, porque você veio falando de um modelo que foi vigente durante algumas décadas, né? Durante do final do século XIX até o momento aí quase um século, né? E também não em todos os países, né? Porque a aposentadoria foi uma instituição que foi se firmando, né, nos países ao longo do tempo, né? Mas você só um adendo aqui para o Brasil, a palavra aposentadoria começa em 1935 com as reformas sociais do Estado Novo. Perfeito. Né, que foi aquela ideia assim, não, a gente também tem que fazer umas coisas aqui, porque temos aquela herança maldita da escravatura que não foi resolvida, etc. A gente tem que cuidar mais das pessoas, ou seja, começa a ter uma reforma social. E naquela época, Antônio, quando ela foi concebida, olha que coisa, olha a pirâmide demográfica. Para cada pessoa que aposentava, que a aposentadoria é uma instituição de que todo mundo que está trabalhando desconta uma parte que vai para o governo, o INSS no Brasil, sim, e aí você financia o aposentado. O que está inativo. Inativo. Quando foi concebida no Brasil, em 1935, você tinha em torno de 36, 38 pessoas trabalhando para sustentar o aposentado. Uhum. Hoje, com a inversão da pirâmide demográfica, né, você tem menos gente jovem e gente na idade ativa para sustentar o que é aposentado. Está caminhando para 1 para 1. Uhum. Ainda está 1,8, etc. E tal. Então, esse é outro aspecto da insustentabilidade financeira. Perfeito. Tá? Perfeito. Se a gente continuar sinalizando que a aposentadoria, em termos macroeconômicos, em termos de economia, é esse o modelo, o que a gente vai fazer é que a gente vai gastar todo o dinheiro, a minha geração, sim, não vai deixar nada para trás, porque é um pacto intergeracional que sustenta esse modelo. Legal.
eu quero, e a gente, enquanto tocamos agora nesse ponto, eu usei aqui na nossa troca o termo inativo, e eu acho que esse é um bom gancho para a próxima pergunta que eu quero te fazer, porque você falou da ressignificação da aposentadoria, por que isso é urgente, e você tocou nessa questão de um modelo que, de alguma forma, não funciona mais. E isso gera uma dissonância cognitiva, você usa esse termo, nessa geração, que é a tua, né? Quando se depara com esse modelo que foi vigente durante aí décadas, dependendo do país onde você esteve, onde você está. Então, me fala dessa dissonância cognitiva. O que é isso? Por que ela acontece? E por que você chama isso de verdade inconveniente? São duas coisas. A primeira, vou começar por verdade inconveniente. O que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, a minha geração viveu um período de ouro, de criação de riqueza. Tá? A humanidade, apesar de diminuir as guerras depois da Segunda Guerra Mundial, obviamente, você teve conflitos regionais, mas, de forma geral, houve uma criação de riqueza extraordinária, da qual minha geração é beneficiária, os baby boomers. Quando a gente entra, criou-se um modelo mental, então, de que a aposentadoria é o momento em que você para de trabalhar e começa a viver sua vida. Mas peraí, o que é começar a viver sua vida? Tá? Fazer nada? O nada é uma coisa tenebrosa. Tá? Então, a dissonância, e isso quando você fala assim, olha, vamos reinventar a aposentadoria, aí você tem a verdade inconveniente. Essas coisas que a gente está falando aqui, elas, de uma certa maneira, elas solapam a base desse sonho dourado de liberdade que as pessoas têm. Tá? Que elas então, associam ao modelo de aposentadoria tal como ele foi propagado. Vou te dar um exemplo para isso daí. Eu escrevi, quando eu ia fazer 60 anos, eu estava antevendo essas coisas, e aí eu escrevi um livro de autoajuda, mas autoajuda para me ajudar. O título era Aposentadoria para os Fracos. O subtítulo, os 60 são os novos 40. Então esse livro ele partiu de uma coletânea de crônicas que eu fiz fundamentalmente para a revista Época, e que era um olhar, digamos, contra-intuitivo da aposentadoria. Mas o título, Aposentadoria para os Fracos, pegou tão forte que eu devo ter perdido metade dos meus amigos da minha idade. Pô, Ricardo, você está julgando que eu sou fraco? Eu tenho que dizer, quer que eu faça o quê na aposentadoria? Você quer que eu consiga trabalhando da mesma jeito que eu? Então, é um sonho que você... É que nem a questão climática. Há 20 anos atrás, por exemplo, há 30 anos que se fala da questão climática. Mas ninguém queria ouvir. Pô, porque a gente vai ter que mudar o estilo de vida, não vai poder usar combustível fóssil. Para com isso, é bobagem. O pessoal da comunidade de seguros, as seguradoras, já sabiam que era um problema. Sim. E os ecologistas falavam. Então, era uma verdade inconveniente que hoje está aí. Entramos na era das consequências. Já vê os desastres aí ocorrendo da mesma forma, a aposentadoria, se a gente mantiver um modelo mental e um modelo de financiamento da aposentadoria, a gente vai entrar na época das consequências. Vou te dizer um exemplo por que é a dissonância cognitiva. Uma pesquisa que saiu em março deste ano, de 2.000 empresas nos Estados Unidos, perguntaram ao pessoal de recursos humanos, diretores de recursos humanos, quando é a idade que uma pessoa é muito velha para ser contratada? 58 anos. Foi a resposta. Foi a resposta. Quando é a idade muito velha para a pessoa continuar trabalhando? 62 anos. Só que a expectativa de vida, quando você aposenta com 62 anos, você tem mais 20, 30, Sim. que dependem muito do seu estilo de vida e de outras coisas do meio ambiente que essa pessoa vive. Mas, fundamentalmente, o estilo de vida ele sobrepõe, inclusive, a genética. Né? Tem a genética, o estilo de vida, no final das contas, é chamado de epigenético, ou seja, aquilo que vem por cima. Perfeito. Então, as possibilidades da gente viver muito, eu vou te dar um exemplo quantitativo aqui. Baby boom significa boom de bebê. Agora boom de aposentado. Nos Estados Unidos estão aposentando 10 mil pessoas por dia. Nossa. 10 mil.
No sentido de que elas passam a receber o seguro social? Vão receber o seguro social, né, de alguma forma, ou seja, o benefício seguro social ou que a poupança que ela fez no trabalho. Que ela fez, enfim. Mas, de qualquer maneira, ela está saindo do mercado. Essas pessoas não prepararam psicologicamente. Sim. Mesmo que elas tenham se preparado, o que acontece? Fundamentalmente, está havendo alguma coisa na humanidade que os 50 começam a se configurar como uma espécie de segunda adolescência na vida. O adolescente é aquela figura complexa porque ele não sabe bem o que ele vai ser quando virar adulto, qual a carreira que ele vai, enfim, as questões de como é que eu vou me transformar, como é que vai ser a sexualidade, como é que eu vou me portar como indivíduo que não está mais agora no seio familiar. Tá? De uma certa maneira, a mesma coisa acontece quando você entra nos 50 e começa a ver os 60. Você tem as gerações anteriores, o pai, os avós, não te fornecem um modelo mental do que é essa vida que vai durar até os 80, 90. Digamos assim, a perspectiva do seu avô aos 50 para o futuro dele é totalmente diferente da perspectiva de um 50 a mais hoje, né? Uma pessoa que faz 50 a mais hoje e olha para o seu É só você olhar o Mick Jagger com 80 anos entrando do palco, aquilo não é uma coisa que se espera de um senhor. Você já viu? Aquilo não é o que se espera de uma senhora como a Madonna, com 65 anos aqui na praia de Copacabana, sim, com 1.600.000.000 de pessoas. Certo. Então nós não temos modelos mentais. Essas pessoas, o Eric Clapton, por exemplo, está com 79 anos, está em turnê mundial. Sim. Peraí. Então a falta de modelo mental, eu costumo dizer, inclusive, que, como propagandeiro para comprar meu livro, eu falo assim, olha, você é milênio, você é da geração Z, dê de presente Dia dos Pais e Dia das Mães o meu livro, porque é a época que você pode dar o troco, porque os seus pais tiveram muita paciência com você quando você era adolescente. Agora, quando 50, 60 anos, eles entram numa nova adolescente. Você também tem que ajudá-lo a elaborar as dificuldades de ressignificar a pessoa que ele vai ser. Perfeito. Aquele compromisso que ele tinha de ter uma carreira, dele criar filhos, dele encontrar um parceiro. Agora, ele tem diante dele todo o tempo do mundo, 30, 40 anos, para dizer que veio. Então, cara, a aposentadoria responde, o que você vai fazer quando você aposentar? Nada, eu vou viajar. Não, essas são respostas, entendeu? Que não preenchem. Não preenchem totalmente. Mas aí eu acho que tem uma pergunta que você vai me fazer aí, que eu vou guardar o resto. Tá bom. Vai lá, segue aí. Beleza, legal. Bom, você está comentando, né, faz parte dessa mudança de perspectiva com a qual o indivíduo que faz 50 anos ou 60 anos, enfim, hoje, né, a perspectiva que ele tem diante de si, né, faz parte também essa mudança na temporalidade, né? Assim, o tempo que está diante dele é muito maior do que no passado, e isso tem a ver também com as condições de saúde física e cognitiva com que ele chega nessa idade, né? Comparado com as gerações anteriores, como você falava. E aí tem pesquisas científicas, né? Mostrando que esse processo está acontecendo diferentemente, né, para essa geração que está chegando hoje. Ou seja, as pessoas chegam nessa idade em condições diferentes de saúde física, de saúde cognitiva. O que tem em termos de pesquisa surgindo, evidenciando isso e que dialoga com essa nossa discussão de maneira geral? Tá. Bom, a primeira coisa que eu acho que para chegar nessa pergunta, o que a ciência e as pesquisas estão mostrando a respeito de a vida pós-50, eu vou precisar falar de uma coisa antes, uma pesquisa que fala o que você pode, ela responde a pergunta o que você pode esperar da aposentadoria. Porque essa é a grande questão, isso está saindo dos Estados Unidos, porque eles têm esse mercado de 10 mil pessoas aposentando por dia. Pessoas que estão desparafusadas psicologicamente, extremamente desconfortável. Alô, todo mundo que tiver mais de 50 pode se preparar. Não é um problema seu, é um problema geracional. Tá? Não se desespere.
O que acontece é que quando você vai entrando, e aí a indústria de coaching de aposentado nos Estados Unidos, veja bem, coach para aposentado. Ou seja, não estou falando de terapia, não estou falando de... Mas o coach, ele te ajuda... É uma orientação vocacional aos 50 anos. Exatamente, né? Ou de estilo de vida também, é mais ampla. Mas o que acontece? Os caras lá, tem uma pesquisa muito boa do Dr. Riley Moines, que se chama As 4 Fases da Aposentadoria. O que esperar da aposentadoria? Isso é super legal. Legal. As 4 fases da aposentadoria se você vai aposentar, você pode esperar passar por essas 4 fases. Não, é um padrão. Tá? O Dr. Moines, ele fez pesquisas baseadas em survey, questionários e com milhares de aposentados, e ele detectou o seguinte: tem 4 fases. A primeira fase é: acabou de aposentar, você entra na fase da liberdade e férias. Que é aquele modelo inicial, né, que a pessoa espera. Vou acordar meio-dia, não vou ter rotina, ninguém vai me mandar, vou viajar, vou fazer todas aquelas coisas que eu tinha que resolver, vou me divertir pra caramba. Ótimo. Aí um dia é que nem você fosse atropelado por um ônibus. Pum! Alguma coisa te acontece assim que você... Cara, olha, eu estou até com saudade daquele chato, do meu chefe. Porque, na verdade, no ambiente de trabalho, é trabalhando no sentido de... quando você é adulto, você socializa num ambiente de trabalho. Você aprende numa sociedade em que você está sempre tendo que aprender as inovações digitais, a tecnologia. O lugar onde você aprende não é mais na escola, é trabalhando, porque você tem que responder àquelas necessidades de evolução em termos de formação, de qualificação. Então, você começa a sentir a outra coisa, a falta de propósito. Você começa a sentir... Isso já é uma parte dessa segunda fase também. A segunda fase é a fase chamada de perdas e danos. Perda de sentido, perda de propósito, perda de conexões sociais, perda de estrutura, porque, querendo ou não, você tem uma certa estrutura, o aposentado, em geral, vira uma pessoa caótica. Ele manobra o tempo mal pra caramba. Ele diz que ele está sempre ocupado. Você pode pegar o caso dos aposentados típicos, eles são pessoas que se queixam que tem coisa demais para fazer, porque eles perderam uma estrutura que vem da atividade social. Entendeu? Muito associada à atividade laboral, no caso. Então, exatamente. E a perda tem a outra coisa que é pior, que são que são os danos. Então, essa segunda fase é perdas e danos. Os danos são: você começa a ter um declínio cognitivo, porque você começa a não usar o seu cérebro para continuar aprendendo. Você passa muito tempo na frente de atividades que não acrescentam ao seu propósito, entretenimento, televisão, séries de Netflix. Você começa a ter um declínio da sua autoestima, porque você é um nada, você era eu tinha um cargo, eu tinha um síndrome crachá. da perda do crachá, né? Exatamente. Você tem um declínio da sua, digamos, em certos casos, um declínio da sua potência sexual, porque isso está ligado à autoestima, isso está ligado à sua capacidade. Existem pessoas que eu já vi amigos que falam isso se aplica às mulheres também, não apenas... É diferenciado. Eu acho que são coisas diferenciadas. Eu acho que a gente pode falar mais na frente sobre isso daí. Mas, em geral, você tem esses danos aí. E o último dano que eu diria que é muito relevante, e aí, já que você falou, para os homens, que é o divórcio a partir dos 65 anos. Triplicou na década passada o número de divórcios de pessoas de cabelos brancos. Nossa. Tá? Aí sim, as mulheres têm uma força ativa. Essa é a primeira geração de mulheres que se aposenta como independente. Antigamente, mulher não aposentava.
Sim, porque não contribuía para a Previdência, então... Não aposentava. A mulher era uma dolar. Inclusive, a profissão da fulana e tal, dolar. Né? Tinha aposentadoria de professora primária, essas coisas assim, mas agora... Uma minoria, né? Agora a mulher aposenta e ela sabe que ela tem um nível educacional muito similar ao homem, ela ocupa cargos, ela faz parte da força de trabalho, apesar de ter um gap de remuneração ainda apreciável entre uma mulher, mas a mulher chega nos 65 anos e está aposentado, 2 aposentados dentro de casa, a mulher não tolera o homem. O homem aposentado é, sobretudo, um chato. E isso aumenta a taxa, ou seja, quando a gente esperava, se a gente viveu junto durante 30 anos, criamos filhos, etc., quando chega aos 65 anos, vamos curtir a vida juntos? Não. O homem vai encher o saco da mulher dentro de casa. Entendi. Entendi. Aí entra para a terceira fase. A terceira fase é o seguinte, é um belo dia que você acorda e fala, isso não pode continuar. Eu tenho que sair dessa, eu tenho que dar a volta por cima. Nem todo mundo consegue fazer isso. Certo. Tá? Você tem casos graves em que são alcoolismo, depressão crônica e suicídio. Tá? Quer dizer, a pessoa não consegue ir adiante a partir da fase 2, vamos dizer. Da fase 2. Ela para ali, né? Nesse jogo da progressão da aposentadoria, do que você pode esperar. Aqueles que falam assim, cara, chega, eu vou dar a volta por cima, fase 3. É a fase da tentativa e erro. É a fase que você vai fazer curso, é a fase que você vai procurar os amigos, é a fase em que você vai, digamos assim, fazer trabalho voluntário, onde eu posso ser útil, onde eu posso contribuir. É um tipo de atividade diferente que a pessoa começa a se envolver do que ela fazia na fase 1, quando era uma coisa mais de um lazer, assim... tentativa e erro, porque ela busca a significação, a ressignificação dela. Onde é que está o propósito? Entendi. Aí vem, eu vou de hobby, vou aprender mandarim, vou fazer yoga, vou fazer meditação, etc. Tá. Mas a fase 3, ela é muito legal. A fase, eu considero, inclusive, que existe espaço de felicidade para ser feliz na fase 3. Legal. E segundo o Dr. Moines, na pesquisa dele, a maioria não passa, menos de 50% ou 80% naquela progressão, porque um pessoal foi reprovado na fase 2, não passou para a fase 3, mas da fase 3 para a fase 4 passa 50%, segundo ele. A fase... um funil ali. Essa fase, quando muita gente vai ser feliz, e eu encontro muito amigos felizes na fase 3, mas... efetivamente, a fase 4 é aquela fase em que você consegue falar assim, olha, meu propósito é esse aqui, eu vou contribuir dessa maneira, eu estou engajado socialmente, eu tenho projeto, tá? Eu tenho projeto. Esses são aqueles amigos que eu encontro, o que você está fazendo? Nada. O que você vai estar... Fico até incomodado se você pergunta o que você está fazendo. Parece que você está cutucando ali uma ferida dele. Exatamente, parece isso. Você colocou muito bem, parece que você está catucando uma ferida. Tá? Então, quando o cara consegue clarear e falar assim, eu vou seguir por aqui, vou fazer trabalho voluntário. Tem mulheres que fazem assim, eu virei agora tesoureira da fundação tal, ou eu sou coach de meninos que estão de uma comunidade de baixa renda, etc. Você tem aqueles que criam uma microempresa. Sim. Tá? Hoje uma coisa que está muito clara é que você pode botar de pé uma empresa numa década. Sim. Tá? É um desafio interessante. E aí a fase 4, que é a fase então que você encontra essa ressignificação, legal. Segundo o Dr. Moines, o nível de felicidade é altíssimo. Ele fala assim, pura e simplesmente, as pessoas mais felizes que entraram no processo de aposentadoria são as que chegaram na fase 4. Acho que chegam lá na fase 4. Tá. Legal. E aí, vamos voltar. Então, você botou esse modelo e aí a questão da saúde. Comenta um pouquinho da questão da saúde física e cognitiva. Aí. Vamos falar a questão cognitiva. O que as ciências, a neurociência, a psicologia social e as ciências médicas estão mostrando é que mitos que existiam acerca do envelhecimento, eles começam a não fazer sentido. Para começo de conversa, a questão cognitiva ela é baseada, digamos, em termos físicos, no estado do seu cérebro, no estado do nosso cérebro. E já se descobriu que o cérebro, que a gente faz neurônio o resto da vida inteira. A ciência imaginava
que a gente parava de fazer neurônios. Não, continua tendo. A segunda questão é que a plasticidade do cérebro, se você continua sempre utilizando, você constitui uma reserva cognitiva. É mais ou menos o seguinte, como ter dinheiro no banco, como conta de poupança. A reserva cognitiva é o que o seu cérebro aciona das suas experiências e resultado das experiências e do aprendizado contínuo. Perfeito. Ou seja, se você ficar fazendo sempre cursos e pesquisas e projetos, etc. e tal, você vai ter uma plasticidade maior do seu cérebro. Se você já trabalhou com pessoas mais velhas, bem mais velhas, e que você vê que essas pessoas permanecem de alguma forma jovens, antenadas, informadas, você vai perceber que essas pessoas têm atalhos mentais para tomada de decisão. O cérebro delas é um flash agudo e pega exatamente o ponto central das pessoas. Então, isso é o shortcut, os atalhos mentais. Isso é uma coisa, é um refinamento do seu cérebro. Perfeito. Então, vou te dar um exemplo. Aprendizado de língua estrangeira é o melhor exercício cognitivo que existe. Sim. O cara que está aprendendo mandarim, alemão, japonês ou qualquer coisa, quando ele está imerso nesse processo, o cérebro dele num teste de neurociências, teste de imagem, é quase que uma pirotecnia. Porque sinapses bombando. Exatamente. Entendeu? Porque quando você aprende, por exemplo, uma língua estrangeira que tem uma estrutura diferente da sua, o seu cérebro ele tem que calar o português lá, a sua língua natal, e deixar vir à tona aquela outra língua que você está aprendendo. Então, para mim, por exemplo, eu comecei a aprender alemão há 64 anos. Eu tive uma imersão de pelo menos 1 ano e meio, horário integral, morando na Alemanha, e estudando fora da sala de aula. Inclusive, eu adquiri um vício que eu considero maravilhoso, que é o meu Lexotan. Se eu acordo de madrugada, é pegar uma revistinha em alemão e ler. E aí eu sinto que a liberação de dopamina, porque o exercício cognitivo ele é parecido com correr maratona. Chega num determinado momento... Gera bem-estar também. Exatamente. Tá? Então, o que a ciência está dizendo é o seguinte. Aposentadoria faz mal à saúde. A sua atividade cognitiva diminui porque socialmente você está desengajado e você está fora de processos de aprendizado. Sem essas duas coisas, teu cérebro, meu chapa. Né? Perfeito. Então, o que a ciência está dizendo é o seguinte, a aposentadoria ela é mais nociva para o indivíduo do que o próprio processo de envelhecimento. Isso é uma verdade inconveniente para o pessoal. Entendi. Entendeu? Fazendo gancho ali com Então, a neurociência e a psicologia e ciências médicas, elas estão mostrando isso. Elas estão mostrando que a gente tem um equipamento aqui em cima, entre as nossas orelhas, que tem uma vida útil tranquilamente de 100 anos e que a ideia de ser gagá, de que a gente inexoravelmente vai ser gagá, não faz sentido. Inclusive, Antônio, isso é que eu acho mais interessante, é que há correlação entre demência, Alzheimer e a falta do uso do equipamento aqui que a gente tem entre as orelhas. Tem uma expressão em inglês que eu acho muito legal que é use it or lose it, né? Exatamente. Use ou perca. Né? Então se aplica aí ao cérebro, não só ao músculo, né? Que é uma estrutura também importante para o envelhecimento das pessoas. Então, né? a ciência está dizendo o seguinte, você tem que manter, além do engajamento social, você tem que manter, além dos exercícios cognitivos permanentes, que é o aprendizado contínuo, tá? Você tem que ter uma outra coisa que é a atividade física, porque o aumento do fluxo, 25% do oxigênio que a gente consome é atividade cerebral. Tá? Então, você tem que ter atividade cardio, para ajudar você também no processo de rigidez cognitiva. Então, a ciência está dizendo claramente o seguinte, olha, você tem um equipamento aí com uma longevidade muito maior do que a gente estimava. Muito legal, muito legal. São boas notícias, embora as pessoas estejam vivenciando nesse processo, nesse modelo que você citou, as pessoas passem por
essa fase 2, que digamos é uma fase que certamente gera frustrações, né? Diante da perspectiva que a pessoa tinha de si, há evidências embasando que é possível atravessar ir além da fase 2 e alcançar a ressignificação da aposentadoria, da sua vida de uma forma geral, não só da aposentadoria como instituição, né? como etapa onde você congela, digamos assim, né? E é possível seguir adiante. O maior desafio que eu acho é o seguinte, tem muita gente que reclama da questão do ageísmo, ou seja, preconceito de idade. O que eu acho mais sério do que o ageísmo é a crença limitante. A Sônia Gil, a coautora do livro, né, do nosso livro, ela bate muito nessa tecla das crenças limitantes. A crença limitante é quando você internaliza um sentimento ou uma visão equivocada, tá? E aí essa vai te prejudicar. Por exemplo, eu não tenho capacidade mais de aprender uma língua estrangeira porque eu tenho 60, meu cérebro não processa. Por que eu tenho 60, né? Porque eu tenho 60. Isso é uma crença limitante. Perfeito. Entendeu? Então, a internalização de crenças limitantes, por exemplo, a pessoa mais velha não tem vida sexual. Sim. Tá? A sexualidade acaba... Eu tenho amigos de 60 anos que acham que a mulher que é incompatível com a idade deles, porque são corpos de pessoas de 60 anos, então já não é incompatível com a atividade sexual, entendeu? Sim. Como se o sexo não estivesse, na verdade, aqui. Sim, sem dúvida. Bom, para fechar esse primeiro bate-papo, teremos ainda outros episódios para conversar, explorar muito aí esses conteúdos. Eu queria que você definisse, então, nova longevidade. O que é a nova longevidade? A nova longevidade, basicamente, é a gente estar contemplando a possibilidade de viver 100 anos, tá? Onde os 50 é o começo da metade o começo da metade da vida adulta. Muito legal. Isso é a nova longevidade. Muito legal. Sucinto e direto ao ponto. Aí. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio. Eu peço a vocês que continuem acompanhando, vamos continuar esse bate-papo com o Ricardo, que está muito rico, e compartilhem, deixem seu like e até a próxima.